Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o Cruzeiro. Pedro Lourenço, o dono da SAF da Raposa, quebrou o silêncio e prometeu nomes de peso para a próxima temporada. Abre aspas para o dono da SAF cruzeirense, o Joaquim Pinto está trabalhando, são nomes pesados e à altura do Cruzeiro. Para trazer tem que ser jogador grande. Então, não são negociações fáceis. Não sei se vai vir alguém antes do Natal, mas que vai vir gente, pode cravar que vai, e será de peso. O Pedro também falou a respeito do Tite e das primeiras conversas com o novo treinador da Raposa. O Tite também colocou alguns nomes pra gente, mas o principal que ele pediu é não se desfazer do elenco, a não ser que seja um caso extremo. Antes de mudar de assunto, só contar que o Gabigol deu, nessa sexta-feira, uma entrevista ao Podpah, tentando colocar panos quentes e cravando que não está certa a sua saída do Cruzeiro. Ele disse, inclusive, que deve se apresentar no dia 2 de janeiro. Só para lembrar, tenho contado para vocês que ele tem 134 milhões de reais a receber do Cruzeiro até o fim do contrato, em dezembro de 2028. Até por isso, não dá para fazer nada às pressas. O Tite não conta com o Gabigol. O Gabigol também pensa em sair, mas nesse momento não está fácil encontrar um clube que assuma os 3.450.000 reais por mês, que é o custo do Gabigol ao Cruzeiro na Raposa. Já Bruno Rodrigues está de saída do Palmeiras e está na mira de dois clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Já havia contado para vocês nos últimos dias que Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, gosta bastante do Bruno Rodrigues. Queria acrescentar que o Internacional também entrou na disputa pelo ponta de 28 anos de idade. Jogador que teve duas lesões muito sérias no joelho, até por isso não conseguiu jogar como se imaginava. Até esteve mais em campo nessa reta final de temporada, mas não faz parte dos planos do Palmeiras. O Internacional entrou em contato, fez um pedido de empréstimo, Cruzeiro cogita, estuda se vale a pena empréstimo ou proposta em definitivo. A definição a respeito do atleta deve acontecer nos próximos dias. Alô, Emerson Pansieri, um abraço, boa noite. Alô, Cirilo, um abraço, boa noite para você também, para o Panzi e todo mundo que acompanha a reunião da turma do bate-bola. É o Cruzeiro que segue no mercado, olhando reforços, monitorando situações, buscando jogadores que possam elevar o nível do trabalho do Cruzeiro, né? O Cruzeiro fazendo algumas também saídas, né? Promovendo algumas saídas. E isso é normal, isso é de praxe, isso faz parte também de qualquer mudança também aí de comando técnico e final, né? De ano, no caso 2025, caindo e chegando 2026. Hoje o Pedro Lourenço, ele até deu uma entrevista ao pessoal da Fã FM, que o Joaquim está trabalhando, não são fáceis as contratações, são nomes pesados e a altura do Cruzeiro. Para trazer tem que ser cara à altura do Cruzeiro. Então não são fáceis. O Joaquim está trabalhando nisso. Não sei se vai ser antes do Natal, mas que vai vir gente, vai vir. E será gente de peso que vamos trazer. Uma fala dessa, Cirilo, ela vai muito dentro da apuração que estamos fazendo nos últimos dias. O Cruzeiro já tem muito atleta para composição de elenco. O Cruzeiro já tem uma turma nova, já tem os crias, já tem uma galera que pode compor elenco, né? Que já tem, vamos colocar assim, até bagagem, né? Já tem até lastro no time principal, participou de Copa Sul-Americana. Na filosofia de trabalho do técnico Leonardo Jardim, ele colocou uma garotada para disputar a Copa Sul-Americana esse ano, vamos lembrar. Foi utilizado ali também uma parte dessa competição, time reserva. Alguns garotos já estrearam no time principal do Cruzeiro, né? Vamos colocar aí Murilo Hickman, Kaique Kenji. O que eu quero dizer? O Cruzeiro quer atleta pesado. O Cruzeiro quer atleta para chegar e resolver. O Cruzeiro está atrás, por exemplo, de um zagueiro. O Cruzeiro quer zagueiro. O Cruzeiro entende que tem o João Marcelo, que tem Fabrício Bruno, tem o Vidalba, tem o Jonathan Jesus nessa questão aí, pode sair ou não pode sair. Tudo vai depender dessa proposta chegar, né? Se uma proposta legal chegar, não tem muito como segurar, né? O jogador também que é jovem e, óbvio, quer fazer seu pé de meia. Isso é normal, não é só o clube que se interessa numa negociação dessa. Todo mundo tem conta para pagar e o atleta não é diferente, 21 anos apenas. E aí o Cruzeiro acredita que é uma posição carente. O Tite vem conversando há bastante tempo, né, com a diretoria do Cruzeiro para alinhavar algumas coisas, para alinhar algumas coisas, melhor dizendo, né,
alinhar é o verbo certo algumas coisas com a diretoria do Cruzeiro. Eu vou dar um exemplo. O Abel Braga, no Sul, disse, Cirilo, que travou a contratação do Tite porque realmente ele já estava apalavrado com o Cruzeiro. Isso quer dizer que contatos já estavam sendo feitos e análise de elenco também. Isso facilita o quê? O momento atual, né? O momento de olhar, de observar, de ver quem que é bom, quem que vai se adaptar ao elenco ou quem realmente está virando carta fora do baralho. Momento atual é redundância. O atual, né? A situação atual. Então, essa é a realidade. Esse é o panorama do Cruzeiro em termos de contratação. Torcedor, saiba, vai chegar. Não é baciada, nada disso. Vai chegar jogador para ser titular. Ô Panzi, há pouco nós fizemos um exercício no Goleada, no @Itatiaia Esporte, em que pode ampliar esse exercício amanhã aqui na turma do Bate-Bola, mas dentro dessa notícia trazida pelo Pansieri, é um Cruzeiro que não precisa de muito, né, Edu? Se puder trazer alguma certeza, beleza, mas não precisa de muito pro próximo ano, né, Panzi? Não, e certeza não necessariamente vai chegar e já vai vestir a camisa e ser titular do time. Vai chegar para brigar, até porque os 11 ideais do Cruzeiro do Leonardo Jardim, acredito eu, que estão no foco do Tite como 11 ideais também. É difícil hoje olhar pro time principal do Cruzeiro e falar, esse cara precisa de alguma reposição porque ele não foi bem na temporada. Eu sei que tem jogador que caiu mais no gosto da torcida e outros menos. Por exemplo, menos o William. O William foi mais criticado nessa reta final do que outras peças, mas eu entendo o William como um titular dessa equipe. Talvez possa chegar um lateral direito a mais caso o Fagner não fique. Então o Cruzeiro possa ir ao mercado para atrás de um jogador experiente para jogar a Copa Libertadores. No Willian ainda tem mais, né? Acha lateral sobrando aí no Brasil, no mercado. Tanto esquerdo Paulo quanto Henrique foi direito. convocado para a seleção brasileira, não é à toa, não. É difícil. Não é porque o Paulo Henrique é um craque, não. Difícil pra caramba, cara. Zagueiro, por exemplo. Eu só acredito na chegada de um zagueiro numa saída do Jonathan Jesus, por exemplo. Tite não é um treinador que atua com 3 zagueiros de origem no time principal. O Cruzeiro hoje tem 4 zagueiros experientes. Fabrício Bruno, Vidalba, João Marcelo e Jonathan Jesus. Uma saída do Jonathan Jesus, acho absolutamente normal o Cruzeiro ir ao mercado para trazer um bom zagueiro que chegue para disputar titularidade. Mas eu entendo que para elenco você tem que ter alguém da base, principalmente na zaga. Eu não acharia normal você manter os 4 e trazer outro. Aí você simplesmente lima a sua base, o sub-20 ou um sub-17, com potencial de jogar na temporada. Meio de campo. Eu acho que o Cruzeiro precisa ao mercado trazer um primeiro volante. Ah, mas por quê? O Lucas Romero foi bem. Exatamente por isso. Porque quando o Lucas Romero estava suspenso ou com algum tipo de desconforto, era um Deus nos acuda para o substituto, como aconteceu agora, na final da Copa do Brasil, quando ele foi suspenso. E o Matheus Henrique, diga-se de passagem, entrou e foi um dos melhores em campo na Arena Corinthians, mas ele não é o cara da posição. Não vai ser o Matheus Henrique que vai sustentar essa posição de primeiro volante ao longo de uma temporada que você vai ter Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e por aí vai. Fora outras posições que saídas já estão acontecendo. Por exemplo, do meio para frente, eu entendo que o Cruzeiro vai trazer alguém para jogar na direita. Um meia-direita, um ponta-direita, um ponta com característica para jogar no corredor central. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Uma possível saída do Gabigol com a já saída do Bolaci, acredito que o Cruzeiro possa olhar para o mercado caso o Villarreal demonstre ainda estar um pouco verde. Caso não, no início do ano o Villarreal vai bem, é ele, o reserva do Caio Jorge, e ele tem muito potencial para isso. Então não são muitos os movimentos que o Cruzeiro precisa fazer, mas precisa fazer bons movimentos para elevar o nível de suplência, principalmente. Se você contrata jogador para ser titular, automaticamente quem foi titular vira reserva. Você já elevou o nível. Ou se você vai ao mercado e traz atletas superiores aos que estão deixando o clube, você também eleva o nível. Se o Cruzeiro quer bater ainda mais de frente com os principais times, aqueles da prateleira 1 do futebol brasileiro, que hoje são Flamengo e Palmeiras, ele entende que precisa elevar o nível de elenco, principalmente. Eu acho que é nisso que o Pedro, os Pedros, né? O Lourenço, o Júnior, o Joaquim Pinto e agora o Tite, é nisso que eles estão trabalhando nesse final, início de temporada. Com mais do Cruzeiro, Pansieri? Vamos sim, Cirilo. O assunto Gabigol sempre ganha repercussão, né? O Marcelo Teixeira, que é presidente do Santos,
ele disse que o Gabigol era prioridade no time peixeiro antes da contratação. Peixeiro é muito bom. É muito bom, né? Isso aí me lembra a época que eu decidi fazer jornalismo esportivo. Marques e o Fabrício jogavam. Faz tempo. Olha só, ele disse que ele era realmente uma grande opção para o Santos, mas antes de contratar o Neymar. Eu vou abrir aspas aqui para a entrevista do Marcelo Teixeira, que é presidente do Santos. Ele falou aos companheiros da ESPN. A prioridade era a vinda dele, antes do Neymar. Era importante para o Santos contar com ele. Fizemos uma proposta ousada, de mercado. Ele escolheu o Cruzeiro para disputar mais competições. Hoje é uma outra realidade. O Gabigol é bom jogador, identificado com o Santos, mas a prioridade de investimento não é mais a mesma. Quando você abre uma conversa e você nota que a pretensão continua sendo um nível maior, o Santos não tem condições. Não há como prosseguir com a negociação. Poderíamos fazer uma proposta em uma realidade financeira de hoje. Fecha aspas, Marcelo Teixeira, presidente do Santos. O que isso é importante trazer para repercutir na turma do bate-bola, Cirilo? Porque muita gente fala assim, não, errou o pênalti, tchau, vai embora. Não é assim. Ele tem contrato, é um contrato grande, é um contrato até 28, e o presidente do Santos hoje deu uma entrevista dessa. Vamos juntos com as primeiras do dia neste sabadão, quase que uma semana de férias para os jogadores do Cruzeiro e daqui a pouco já tem a retomada dos trabalhos. O Cruzeiro estreia oficialmente na temporada no dia 10 de janeiro com aquele time alternativo que a gente já falou muito sobre e o time alternativo que pode ter uma presença importante, a de Gabigol, Gabriel Barbosa, isso mesmo. Na entrevista que ele deu ao Podpah, o Gabriel falou que se apresenta no dia 2 de janeiro, juntamente com o grupo alternativo. Vamos ver qual será esse grupo e se somente os titulares é que vão se reapresentar no dia 5 de janeiro. Os titulares eu tenho certeza, a base do time que vinha jogando. Agora, quais outros reservas vão se apresentar no dia 2 de janeiro? Aí temos que aguardar, mas o próprio Gabigol revelou que ele estará na reapresentação e deve participar dos primeiros jogos, então, no Campeonato Mineiro, já que o Cruzeiro vai fazer, provavelmente, as 3 primeiras partidas na fase de classificação do Campeonato Mineiro com esse time alternativo. A estreia é contra o Pouso Alegre no Mineirão, depois tem o jogo com o Tombense fora de casa e após isso uma partida contra o Uberlândia, esse jogo no Mineirão. Vamos aguardar, lembrando que no dia 25 de janeiro, um domingo, tem clássico com o Atlético Mineiro e logo depois já vem a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, a partida muito provavelmente não, né? Será no final de semana do dia 28 de janeiro. Aí tem que ver se vai ser no sábado, no domingo ou até mesmo na segunda-feira. A CBF ainda vai desmembrar em detalhes a tabela da Série A do Brasileirão. Até lá, muita expectativa. O próprio Gabigol falou que não tem nenhuma negociação em andamento. Ele reconheceu o erro no pênalti, mas que não foi por querer. Falou sobre relação com o técnico Tite, que será muito profissional, que o que aconteceu todo mundo já sabe, mas que não tem que ser sobre ele, não tem que ser sobre o Tite, e sim sobre o Cruzeiro. Falou que a cabeça dele está no Cruzeiro, tem um contrato importante. Então vamos acompanhar como isso vai acontecer. O Cruzeiro não vai tomar nenhuma decisão neste momento e não sei se vai chamar para conversar antes do dia 2 de janeiro. Acho que o Cruzeiro vai esperar aí também a poeira baixar e vamos ver. O fato é que o Gabigol, por ter este contrato importante, vencimentos importantes, não é fácil encontrar um outro clube disposto a arcar com isso. E muito menos o Cruzeiro, da parte dele, não vai fazer nenhuma rescisão bancando parte do valor. Então o melhor é aguardar o que vai acontecer. Jogar com o Tite hoje, o caminho ele precisa ser muito bem trilhado para que isso aconteça.
mas também o Tite é o técnico do Cruzeiro e não o dono, né? Ele sabe que precisa respeitar todos aqueles que têm vínculo com o clube, precisam estar no dia a dia, na toca da Raposa 2. A expectativa é pela busca por reforços, principalmente depois da entrevista do Pedro Lourenço, falando que o Cruzeiro quer nomes de peso aí, indicando até que as negociações são complexas, mas que são nomes indicados principalmente pelo técnico Tite, com quem ele sonha em trabalhar aqui no Cruzeiro. É aguardar e buscar mais informações concretas. Tá falado, pessoal? Ale Oliveira, o que você pensa dessas primeiras palavras do Gabigol ao Podpah, Ale? Muito bom dia, viu, Tiagão, companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Ele tem muita personalidade, né? Isso é inegável, né? Ele tem muita personalidade, tocou em alguns temas mais polêmicos, né? Nessa entrevista e realmente falou de assuntos que são delicados, né? Com relação à penalidade, eu estou muito com você. Evidentemente que o jogador profissional, ele não vai fazer isso de propósito, ainda mais o Gabigol, que é um colecionador de títulos, né? Para ele seria muito importante mais uma conquista de Copa do Brasil. Vale lembrar que ele é o atual campeão, inclusive decisivo na primeira partida final, quando jogava pelo Flamengo, né? E ele queria sair dali como herói, como ele mesmo falou, né? Falou em predestinado, né? Então, acho que ele fala que estava frio, que nem tinha tocado na bola, e é verdade. Não à toa, dos 3 jogadores que entraram faltando 3 minutos, 2 perderam os pênaltis, né? Agora, perder de propósito de jeito nenhum. A única coisa só que a gente tem que pensar um pouquinho é a respeito das estratégias daqui para frente, né, o Tiagão? Se o Gabigol vai na entrevista e fala que quer sair do Cruzeiro, o Cruzeiro vai falar, então tudo bem, meu amigão. Você tem aqui uma bolada para receber, você abre mão desse dinheiro que você tem para receber até o final do seu contrato. Mais de 100 milhões, né? 100 milhões. Se o Gabigol chegar lá no Podpah e falar assim, olha, não quero trabalhar com o Tite, não quero mais ficar no Cruzeiro, quero ir para outro lugar. O Cruzeiro vai ficar à vontade para falar, então tudo bem, abre mão de 100 milhões e vai seguir a sua vida. Se o Cruzeiro fala, olha, o Tite não quer trabalhar com o Gabigol, o Tite já falou, inclusive, que... falou não, né? Mostrou que o Juninho Xereca estava no melhor momento que o Gabigol. Se o Cruzeiro e o Tite falam, não queremos o Gabigol aqui, o Gabigol vai falar, tudo bem, e não vou abrir mão do meu dinheiro. Então você paga aí uma boa parte do meu salário e eu vou jogar em outro lugar. O Santos, por sua vez, já falou que com esse investimento mensal ele não consegue ter o Gabigol. Então é um jogo que a gente vai ver. Quem ceder primeiro, ô Tiagão, é que paga essa conta. Não me parece, aí é uma impressão, que o Gabigol vai abrir mão de qualquer real. Mas você acha que não tem chance nenhuma dele ficar pro ano que vem? Não, eu acho que ele pode ficar lá recebendo, mas ele não vai ser aproveitado. O Tite não quer trabalhar com ele não quer trabalhar com o Tite, isso é uma coisa definitiva. O torcedor pode até achar que não, eu acho que vai, acho que... Não vai, o Tite não quer ele no grupo e ele também não quer trabalhar com o Tite. Mas vamos ver quais serão as estratégias. Em princípio, todo mundo falar que tá tudo bem. Porque como eu falei, quem roer essa corda antes é que vai pagar a conta, Thiago. Ô, Edu Panzi, quero te ouvir, quero a sua análise também. Vamos trazer outros detalhes importantes do Gabigol, já mais falas do Gabriel Barbosa. Eu achei que ele adotou uma estratégia importante e, repito, que não seja verdadeira. Ele elogiou muito o Pedro Lourenço ao longo de toda a entrevista, diz que a hora que mais lhe doeu a derrota foi ver a tristeza do Pedrinho, diz que o Pedrinho é o melhor presidente com quem ele já trabalhou, e ele tem, de fato, um carinho, e da mesma maneira sei que o Pedro também tem muito carinho pelo Gabriel Barbosa. Vai se desenhando, você acha que a entrevista foi uma bandeira branca, tipo, o Gabigol tá afim, não criticou o Tite, meio que tirou o pé. Eu nunca falei do Tite, eu não tenho... O que a gente teve foi um desentendimento normal, ele não peitou o Tite como fez quando da apresentação dele, né, que ele já tinha falado mais abertamente. Essa entrevista te sugere mais uma bandeira branca para quem sabe uma possível continuidade ou não tem clima, Edu? Bom dia. Tudo bem, Thiago, um abraço a todos. Essa entrevista é protocolar, cara. Escolheu onde falar. Perguntas que ele já sabia mais ou menos o que responder
Momento algum foi apertado, até foi ajudado em algumas respostas também, e para mim absolutamente protocolar. Ele foi melhor na entrevista do que no pênalti, né? Foi muito bem na entrevista e muito mal na cobrança de pênalti. É óbvio, e eu falei isso aqui no dia seguinte ao jogo, um monte de gente me xingou, evidentemente. É óbvio que ele não perdeu de propósito, não faz o menor sentido. Quem quer perder um pênalti de propósito chuta para fora, não chuta no gol, não. Porque ele corria o risco do goleiro ter caído para outro canto e a bola ter entrado. Então não faz o menor sentido. Não acho que agiu bem ter saído do vestiário, ter ficado em São Paulo. Imagino que isso sim tenha caído mal dentro do grupo, dentro do elenco. Tanto que a repercussão no dia seguinte foi negativa, como trouxe o Rubem Júnior. E quando eu falo que a entrevista é protocolar, ele disse que não tem problema nenhum com o Tite. Então ele mentiu. Porque com o Tite não vai jogar, não vai treinar, e ele não joga com o Tite. Então não sei, cara, sabe? Para mim foi absolutamente protocolar a entrevista do Gabriel Barbosa. Repito, foi muito bem na entrevista, falou bem de todo mundo, mas não me convence se quer ficar, se quer ter uma sequência com a camisa do Cruzeiro. Não me convence muito, não. A respeito de ter batido, ter entrado frio, cara, o Wanderson entrou frio e fez o gol. A Holanda tinha um goleiro que era especialista em pegar pênalti, entrava só para pegar pênalti. O Vitor Luiz, no jogo do Botafogo com o Vasco, entrou, jogou 30 segundos, foi lá, bateu um baita pênalti, fez o gol. Errou pênalti, cara. Teve gente no Cruzeiro que não errou porque não foi lá bater. Teve gente, se ele faz o gol, o vilão da noite seria o Yuri Alberto. Penalidade máxima é uma fábrica de herói e de vilão. O herói da noite foi o Hugo e o vilão foi o Gabigol. Como ele já foi herói em várias outras disputas de pênaltis, como ele já foi vilão em outras. Se eu não tiver enganado, eu tava fazendo um jogo aqui, Cruzeiro e Santos, e que ele perde o pênalti que o Fábio pega. O Santos perdeu 3 pênaltis, Bruno Henrique, Gabigol, um monte de gente. Sim, Copa do Brasil. Foi vilão, e ele não perdeu porque quis, foi porque o Fábio fez um defesaço, e foi porque o Hugo Souza conhecia o Gabigol. Talvez o Hugo tenha estudado mais o Gabigol do que o Gabigol o Hugo. Ponto final. Eu não questiono nada que ele fez em campo, eu questiono às vezes as atitudes, às vezes de jogar muito pra galera, de mandar letrinha em microfone. Aliás, jogador de futebol usa e abusa disso quando não tá bem, solta um monte de letrinha, terceiriza culpa, nunca assume que tá mal na temporada, sempre a culpa é dos outros. Mas na entrevista de ontem, especificamente, foi muito bem, brilhou o senhor Gabriel Barbosa. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo.